Acompanhe o quadro de entrevista com o tema A família começa antes de nascermos? Olá, estamos de volta então com o nosso bloco de entrevistas do programa A Vida em Foco. Hoje nós contamos com a presença do amigo Daniel Dallagnol, servidor público do estado do Paraná, frequenta a Sociedade Espírita Filhos da Verdade e vai tratar conosco de um assunto muito interessante: os laços de família à luz da doutrina espírita. O lar, seus conflitos, suas dificuldades, suas felicidades, tristezas e desafios. Pois bem, Daniel, olá, seja muito bem-vindo de novo. Muito obrigado. Antes, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que, afinal de contas, quis Deus que nós nos reuníssemos num lar? Essa pergunta é ótima, Marcelo, porque nos remete exatamente ao plano divino do que possa representar um lar. Criatura alguma vem, ou nenhuma vem para uma convivência no lar, sem que para ela esteja destinada uma construção sob o aspecto divino do ser. Então o lar passa a se constituir qual se fosse a escola divina com a qual Deus, o Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, tem uma pedagogia educativa para aquelas criaturas. Então o lar haverá de se constituir a grande escola das almas, já que criatura nenhuma vem para o lar sem ter, em relação aos elementos que compõem o lar, compromissos de ordem espiritual. A gente fica pensando nesse sentido, mas por que então às vezes pessoas tão diferentes estão no mesmo lar? Pois é, nós estamos a caminho da construção da chamada família universal. Então, esses elementos que chegam ao lar, muitos deles aparentemente estranhos uns aos outros, para alguns, é natural que são os elementos que chegam pela vez primeira ou pela segunda vez para um convívio, e esse convívio vai se estreitando ao longo das existências corporais e a existência espiritual. Então, é natural que para uns haja uma certa estranheza, e para outros, naturalmente, há uma facilidade já nas relações. Observamos em todos os lares isso, de maneira geral. Mas me explique bem isso, então. Quer dizer que as pessoas que estão no lar já se conheceram outras vezes? A grande possibilidade, sim, de já terem estabelecido laços de convivência corporal, portanto espiritual. Nós, possivelmente, pelas necessidades e pela identidade com as criaturas, já estivemos juntos em outras oportunidades, compondo lares, ou às vezes aquela parentela que se associa em torno de uma família, genros, sogras, sogros, enfim, filhos, ou aquelas relações que vão se estabelecendo no curso das existências corporais, o que é normal em todas as famílias. Então é natural que somos chamados para a composição de um mesmo lar, a fim de aprimorarmos as relações ou com outros aproximarmos. E vem também, naturalmente, as questões ligadas à inimizade ou essas dificuldades que se constituem, às vezes, a convivência. Acho que eu estou entendendo. Quer dizer, então, que o fato de eu conhecer uma pessoa que mora comigo desde antes não quer dizer que a gente se dê bem por causa disso. Absolutamente. Recordemos o ensino de Jesus. Em certo momento ele diz assim que os inimigos, eventualmente ou possivelmente, se juntarão embaixo do mesmo teto. Então, retornamos àquela ideia inicial de que o lar é a escola das almas. Quando a gente não se ajusta por qualquer razão com esta ou aquela criatura, a divindade nos propõe restaurar os laços com aqueles que temos dificuldades em torno de uma família, embaixo de um mesmo teto. Porque no âmbito familiar, é natural que as relações elas se facilitam, pela consanguinidade, pelo trato que estabelecemos entre irmãos, entre filhos, entre pais, enfim, nessa convivência mais fraterna que o lar nos faculta.
Então é natural que os espíritos se ajuntem embaixo de um mesmo teto, ou em torno dele, a fim de aprimorar os laços de ordem espiritual. Família nenhuma se constitui a esmo. Né? Isso quer dizer que não há acaso, então, na constituição da família. A ideia de que a gente nasce no lugar errado é absolutamente errada. Né? Muitas vezes nós pedimos, imploramos a própria lei divina, a divindade, que nos situe num certo lar, a fim de estabelecermos relações com aquelas criaturas. Mas isso é muito interessante, porque alguns filhos dizem frequentemente aos seus pais: mas eu não pedi para nascer, você que quis que eu nascesse. No corpo a gente fala essas coisas, né? Mas no mundo espiritual, pela liberdade natural e pela consciência, digamos assim, plena ou relativamente do espírito, nós passamos a entender que as coisas não são bem assim. Nós imploramos, às vezes séculos, para reencarnar junto com um conjunto de outros espíritos, a fim de restaurarmos relações. A coisa não é assim como a gente se expressa. Então agora o pai que pode dizer o contrário: não, eu que aceitei que você viesse, seria justo isso? É verdade, então? Sem dúvida nenhuma. Isso é verdadeiro no sentido de que, sob o ponto de vista da pedagogia divina, sempre há, ou na grande maioria das vezes, há o consentimento dos pais e o consentimento também dos filhos em encarnar naquele lar, naquele instante, onde há aquelas conjugações de forças espirituais, de interesses de ordem moral, para que as criaturas ali se encontrem e recomponham-se perante a lei divina. Então você estaria dizendo para mim que a família não é uma instituição que o homem criou, então, é isso? Absolutamente. Se enganam e muito aqueles que imaginam que a família, essa instituição divina, ela está decadente. Nós observamos ao longo da história da humanidade que a família, mesmo no Império Romano, sempre foi tida como o elemento educativo das sociedades. Então se enganam de longe quem imagina que a família é uma instituição falida. Família é a instituição divina, onde os espíritos se reencontram ou se encontram para se reeducarem. Bom, já entendemos então que a família é divina e na volta do nosso intervalo nós vamos conversar um pouquinho então sobre como cultivar melhor esses laços, como melhorar a relação dentro da nossa família. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista, com o tema: a família começa antes de nascermos? Voltamos então com a nossa conversa de hoje a respeito da família com o Daniel Dallagnol. Daniel, antes de ir para o intervalo, a gente prometeu então que ia falar um pouquinho sobre como melhorar as relações dentro da família. É sabido que as sociedades que funcionam melhor, que têm um índice maior de satisfação, de felicidade dos seus membros, são aquelas que justamente cuidam muito dessa instituição família. Existe alguma razão para isso? Nós vamos emprestar, Marcelo, os conceitos de todas as ciências sociais que basicamente apontam para o seguinte aspecto, de que quando a família é bem cuidada, naturalmente despejam na sociedade também elementos bem cuidados. Então, esses elementos que se formam corretamente dentro dos lares, é natural que vão funcionar também muito bem na sociedade. Então, esse é um conceito, princípio das ciências sociais, de que os elementos bons que se formam dentro dos lares serão igualmente bons na sociedade. Ora, por um aspecto natural, na medida em que nós temos famílias mais bem estruturadas, é natural que teremos sociedades igualmente mais bem estruturadas. Então, ao cuidarmos bem da família, é natural que estamos cuidando de uma forma mais expandida às sociedades que vão viver esses elementos mais bem cuidados. Quando você me fala assim nessa ideia de formação, eu fico pensando que quem tem realmente a tarefa de formação na família são os pais. Sim. Como é que a gente pode entender essa... Primeiro, é uma missão mesmo que os pais têm? Sem dúvida nenhuma. Nós já estamos no tempo de sermos missionários no campo da educação do lar.
né? Nós já temos os elementos educativos, né, pedagógicos, já despertos da nossa intimidade, que nos dão a condição de sermos missionários dentro do lar. É natural que trazemos porções, né, no campo das expiações, mas trazemos porções já no campo das missões também. E o lar se constitui efetivamente o ambiente de melhor experiência neste campo das missões, né? E nós sabemos que o lar é o lugar da educação, né? Diferentemente do que às vezes se entende que seja a escola, né? A escola não tem a obrigação de educar, mas o lar sim. E os pais, fundamentalmente, pela responsabilidade espiritual em relação aos filhos, têm por primazia essa questão, essa porção missionária de levar os filhos a um processo educativo. Mas não é só os pais na educação dos filhos, há um processo de interação, né? Eu acho que hoje as famílias, a gente sabe que tem composições muito diversas. Perfeitamente. Então, acho que é importante fazer alguma ressalva. Quando eu estou falando de pai, mas e a família que não tem lá a figura do pai, da Sem mãe? dúvida nenhuma. Também segue algum plano essa família? No Brasil, as estatísticas dizem que cerca de 22% dos lares têm como provedora e educadora principal a mulher, só ela. A família, ela se constitui nessa proporção exatamente desse elemento novo, que é exatamente a mãe exclusivamente dentro do lar, como educadora, né? Então, é natural que nós olhamos para a questão genérica sendo lar, não necessariamente para a composição de gênero. Né? Então, pelo que eu estou entendendo, a doutrina espírita não tem nenhum preconceito em relação ao lar ser formado só por pai, só por mãe. Absolutamente. Até porque esses papéis não é mais o momento só do homem ser o provedor do lar, né? A doutrina espírita corrobora com a ideia de que a mulher também se constitua para que ela experiencie neste campo profissional também em provedora e que o pai de gênero, né, ele também experimente as porções de responsabilidade do lar. Então, a ambos é deferida a responsabilidade divina, superior, espiritual, moral de educar os filhos. Então, essa responsabilidade pelo crescimento me parece muito grande. Sim. E ela se faz, é claro, pela afinidade entre as pessoas. Sim. Mas a minha impressão é que ela se faz muito a partir das diferenças. Sem dúvida. Como podem fazer os pais para tentar aproveitar as diferenças que existem na família como uma fonte de crescimento também? Esse é o grande desafio dos lares constituídos hoje, porque sabemos que os espíritos que estão chegando para os processos encarnatórios, eles também trazem uma bagagem diferenciada, né? Então é o grande desafio que às vezes observamos alguns desajustes nas condutas, né? Exatamente pelo fato de que os pais às vezes não se dão conta ou não estão à altura desse processo educacional, eu diria novo, né? Mas que pouco a pouco vai se ajustando. Então, diríamos que é um desafio mesmo hoje estabelecer uma linha educativa contemplando as diferenças no lar. Porque é natural que os espíritos que chegam com bagagem diferente. E essas diferenças, elas tendem a formar um caldo igualmente onde as diferenças precisam ser contempladas. É o desafio educacional do presente momento, né? Você está me dizendo então que tolerância e flexibilidade são indispensáveis nesse processo? Sem dúvida nenhuma. Contudo, nós não podemos colocar nesse campo a conivência com certas distorções de ordem moral, de ordem espiritual. Os espíritos que chegam ao lar precisam de referências. Essas referências educativas, essas guias, precisam ser dadas pelos pais. Não é pelo fato de que notamos uma sociedade mais tolerante hoje e algumas vezes extremamente conivente, é que nós vamos trazer isso para dentro dos lares. Quem tem que estabelecer linhas seguras, guias seguras, são os pais, atentos à responsabilidade educacional dada exatamente a contribuição moral que eles devem ter em relação aos filhos que lhes chegam. Bom, Daniel, você é pai, eu sou pai. É verdade. E às vezes a gente anda numa linha tênue aí entre a intolerância, a tolerância, a conivência, como você diz.
Como é que nós, pais, conseguiremos acertar esse ponto? Qual é o sentimento, qual é o móvel que pode nos levar a fazer sucesso na nossa família? Essa pergunta ela é extraordinária, Marcelo. Nós poderíamos responder objetivamente. É o sentimento do amor, né? Quando nós colocamos no cadinho do lar, né, as nossas disposições interiores no campo do amor, vamos acertar sempre, com certeza. Então você convida as pessoas no lar a viverem esse amor. Sem dúvida nenhuma. Quem nos convida é o Cristo, né? Nos propõe a vivência desse sentimento sublimado. Então fica esse convite a todos nós, que nos amemos mais no lar também. Agradecemos você que acompanhou. Se você quer falar conosco, mandar perguntas, sugestões, dúvidas, precisar de algo que possamos ajudar, contato@avidaemfoco.com.br. Muito obrigado, Daniel. Eu agradeço, Marcelo.